Capítulo 12. Homens que lutaram como leões. Ao espalharem-se as notícias da terrível destruição causada pelo Marquês nos vales de Lucerna e Angrogna, centenas de valdenses de outras regiões alpinas fugiram de seu país. Alguns subiram por elevadas gargantas de montanhas, chegando afinal à Suíça, onde o povo das terras protestantes os acolheu calorosamente. Em especial Genebra, a cidade de Calvino, abriu seus lares aos pobres fugitivos. Outros valdenses fugiram em direção ao oeste, pelos Alpes, para os vales pertencentes à França. O duque de Saboia ficou enraivecido ao pensar que seus súditos estavam escapando. Mandou à corte da França um mensageiro para protestar contra o abrigo que a França estava dando aos seus súditos rebeldes e pedir que fossem imediatamente enviados de volta a seu país. Mazarino, que dirigia o governo durante a infância de Luís XIV, respondeu-lhe que lhe era impossível, em nome da humanidade, recusar refúgio ao pobre povo fugitivo, mesmo sendo ele protestante. Países protestantes do norte, a Alemanha, a Holanda e, sobretudo, a Inglaterra, receberam as notícias dos massacres com pasmo e horror. Muitos acharam, a princípio, impossível crer que tais atos pudessem ser praticados por um príncipe cristão a seus próprios súditos. Mas as histórias que os fugitivos contavam, bem como os relatos de testemunhas oculares, não podiam ser negadas. Oliver Cromwell, a testa do governo inglês, proclamou um jejum nacional e começou a fazer uma coleta para ajudar os valdenses. Ele próprio fez um donativo individual de $10.000. Cromwell fez ainda mais. Ditou uma carta ao Duque de Saboia, cujo país limitava-se com a França, para ver se a perseguição aos valdenses parava imediatamente. Enviou também Sr. Samuel Morland de sua própria corte, para dizer ao Duque pessoalmente que a Europa ficara horrorizada com os tremendos atos praticados por seus soldados. A tempestade que seu procedimento havia criado através da Europa causou pasmo ao duque. Tentou a princípio negar que houvesse ocorrido quaisquer massacres, mas a prova esmagou-o. Os vales desolados, as moradas queimadas e centenas de corpos jazendo ainda insepultos tornaram-se prova de sua crueldade. Morland, que passara em pessoa pelos vales a caminho de Turim, estava chocado com o que vira. De pé diante do culpado duque de sua mãe, que ajudara a instigar ao massacre, Morland falou ao príncipe como nenhum outro lhe ousara falar. Se todos os tiranos de todos os tempos e séculos revivessem, disse ele, sem dúvida se envergonhariam ao verificar que coisa alguma bárbara ou desumana em comparação com esses atos, fora jamais inventada por eles. Ao mesmo tempo, anjos são possuídos de horror. Os homens tonteiam de pasmo. O próprio céu assombra seus gritos dos moribundos, e a terra, mesmo ruborizada com o sangue de tantos inocentes. O duque prometeu pôr termo às perseguições e Morland deixou a Saboia para visitar a Suíça e a Alemanha, a fim de procurar emissários que pudessem voltar com ele e ajudar a assegurar uma paz justa para os valdenses. Entretanto, porém, continuava a guerra nos vales. Giavanello e outro patriota, Harry, recrutaram bandos de valdenses que se voltaram com fúria contra os soldados piemonteses. Tantos dos valdenses haviam sido mortos que ambos os bandos juntos somavam apenas 500 homens. Contra eles havia mais de 15.000 soldados do Duque de Saboia. Se bem que poucos em número, os soldados valdenses possuíam uma grande vantagem. Conheciam cada caminho, cada trilho e cada fortaleza em seus vales. E tinham outra vantagem ainda: lutavam por uma causa justa e podiam pedir a Deus auxílio e forças na defesa de seus lares e no conservar a antiga fé. Seus inimigos, por outro lado, haviam ido aos vales para matar, destruir, saquear. Olhavam com pasmo um punhado de valdenses lançando
contra eles poderosas forças e muitos ficaram convencidos de que Deus ajudava os hereges. Os valdenses atacavam com tal ousadia, determinação e êxito que muitos dos soldados piemonteses perdiam o ânimo. Os exércitos não travavam agora grandes batalhas, mas dezenas e dezenas de pequenos combatentes em vários pontos dos vales. Crescia gradualmente o número dos grupos valdenses à medida que voluntários se iam a eles reunindo. Vieram huguenotes da França e outros soldados protestantes da Suíça, Alemanha, Holanda e Inglaterra. Eu sempre havia considerado os valdenses homens, disse Descombes, um francês que os fora ajudar. Mas verifiquei que são leões. Coisa alguma podia deter ou fazer recuar os valdenses. Pouco a pouco expulsaram seus inimigos dos vales. Quando, porém, a guerra passou para as planícies do Piemonte, os valdenses perderam muitas de suas vantagens das montanhas. Ali foi o bravo Giavanello gravemente ferido em combate e forçado a deixar o exército por cerca de 2 meses. O comando recaiu em Giaher, que procurou manter a causa do chefe ausente. Certo dia aproximou-se de Giaher um homem dizendo-se valdense. Ofereceu-se para conduzir o exército a um lugar em que, com pequeno esforço, eles poderiam obter o domínio de poderosa fortaleza. Sem nada suspeitar de mal, Giaher e seus homens esforçaram-se na marcha, mal sabendo que seu guia era um comprado traidor. Ele levou os valdenses diretamente a uma emboscada em que os soldados do duque, atacando de todos os lados em grande número, derrotaram-nos completamente. O próprio Giaher pereceu nessa luta e a seu lado caiu seu valoroso filho. A despeito desse severo revés, os valdenses juntaram-se e, em breve, Giavanello tomou o comando, conduzindo seus soldados à vitória mais uma vez. Enviados do Luís XIV chegaram comissionados a arranjar termos de paz com o duque e seus súditos protestantes. Havia também representantes da Suíça, mas os enviados da Inglaterra e da Alemanha não haviam ainda chegado. Infelizmente, os suíços permitiram que fosse feito um tratado de paz e assinado precipitadamente. Por este tratado, os valdenses perderam suas antigas terras à margem do rio Pelis. Duros como fossem os termos da paz, os valdenses sentiram alívio em assiná-los. Tinham paz afinal. Cativos foram libertos da prisão. E algumas das crianças roubadas foram restituídas. Visto seu país haver sido tão devastado, o governo concordou em suspender os impostos do povo por 5 anos. Os valdenses aceitaram esses termos e o duque perdoou seus súditos rebeldes, como os chamava, e tomou-os mais uma vez sob sua proteção. Os valdenses, porém, haviam se submetido a um tratado que os colocava mais uma vez inteiramente sob o domínio do duque de Saboia, dando-lhe poder de tornar-lhes a vida fácil ou dura. Ele, decidindo dominar os valdenses para sempre, apressou-se a construir uma fortaleza vigorosa em La Torre, cidade-chave para os vales. Os 20 anos seguintes demonstraram-se difíceis para os valdenses. Compreendendo que a perseguição aberta lhe acarretaria a ira da Europa protestante, o duque começou uma série de tormentos. Novamente começaram a desaparecer, roubadas e carregadas, as crianças valdenses para serem criadas em mosteiros e conventos de freiras. Os pais que iam a Turim protestar eram muitas vezes apanhados e atirados nas prisões. Os frades andavam pelos vales, construíam muitas igrejas e capelas novas. O duque acrescentava-lhes novos impostos, os quais se tornavam a cada ano mais pesados. Então, um ano, o duque exigiu de repente 500.000 de coroas de ouro. Os valdenses perguntaram a que se destinava esse tributo. Ele lhes disse que a guerra para vencê-los custara isso.
e agora eles deviam pagá-lo. Os valdenses protestaram que não se haviam rebelado, mas simplesmente combateram para defender-se e as suas esposas e filhos. Em sua grande perplexidade, apelaram para o rei da França. Se bem que Luís XIV se viesse depois a tornar um dos maiores perseguidores dos protestantes, que já governaram na Europa, não estava então na disposição de perseguir os valdenses. Em resultado, o total da imposição de tributo foi reduzido a 50.000 coroas. Uma vez mais, porém, os valdenses perderam muito de seus melhores pastores. Durante todos os anos da chamada paz, entre aspas, primeiro um, depois outro de seus líderes teve a ordem de deixar o país e não mais voltar. O duque de Saboia e seus conselheiros católicos compreenderam que os pastores eram os dirigentes do povo. Fossem eles mandados embora, talvez enfraquecesse a vontade do povo para resistir. Os valdenses perderam um bom amigo e defensor com a morte de Oliver Cromwell. Esse inglês levantara em benefício deles muitíssimo dinheiro. Apenas parte dessa importância havia sido enviada aos valdenses ao tempo de sua morte. Isto lhe fora de grande auxílio na reconstrução de suas habitações e na compra de novos rebanhos de ovelhas e gado. Ao tomar Carlos II o trono da Inglaterra, porém, declarou que não era sua obrigação cumprir as promessas de seu predecessor, de modo que fez reverter aquele dinheiro a seu próprio tesouro. Em 1675 morreu Carlos Emanuel II, e seu filho de 9 anos de idade, Vítor Amadeu II, tornou-se duque de Saboia. Enquanto ele foi de menor idade, sua mãe governou realmente o país. Como um dos primeiros atos do novo governo, foram confirmados os antigos direitos e privilégios dos valdenses, assegurando-lhes maior liberdade religiosa do que haviam fruído por muitos anos. Cessaram por um tempo as perseguições. O jovem duque empunhara o poder havia apenas um ano quando rompeu uma guerra entre a Saboia e o povo de Gênova. Os valdenses congregaram-se em torno da bandeira de seu príncipe e ajudaram-no a ganhar importante vitória. O governo exprimiu-lhe profunda apreciação por seu valor e dedicação, que ajudaram a ganhar a guerra. Em um país vizinho, no entanto, iam tendo lugar acontecimentos que trariam grande aflição aos valdenses. Em 1685, Luís XIV revogou o Edito de Nantes, que dera liberdade aos huguenotes, como eram chamados os protestantes franceses. O rei declarou que no futuro só uma religião, o catolicismo, poderia ser praticada na França. Ordenou que todo cidadão se unisse a essa igreja. Muitos protestantes obedeceram à ordem e se uniram à Igreja Católica, embora não crescem realmente o que ela ensinava. Outros, porém, que se demonstraram fiéis, foram para esconderijos de maneira a poderem continuar a viver segundo sua fé. Muitos mais, talvez 500.000, fugiram da França, cruzaram as fronteiras e começaram novamente a vida em terras protestantes da Suíça. Alemanha, Holanda e Inglaterra. Alguns fugiram mesmo para além do Atlântico, estabelecendo-se nas colônias americanas. Abaixo, próximo do limite do sul da França, estava a terra dos valdenses. O rei sabia que alguns de seus súditos huguenotes haviam fugido para aqueles vales para ali viver. Discutiu o assunto com seus conselheiros e resolveram que todos os protestantes nos vales deviam ser forçados a entrar para a Igreja Católica ou ser expulsos de suas terras. Um despacho foi enviado ao embaixador francês na corte de Turim. Aquele homem aproximou-se de Vítor Amadeu e informou-o de que o rei da França, havendo livrado seu reino de todos os hereges, sentia ser seu dever fazer com que o duque fizesse a mesma coisa nas suas terras. Essa exigência deixou perplexo Vítor Amadeu.
Bem como conhecia ele a lealdade dos valdenses, não podia esquecer seu auxílio na recente guerra. Sabia também que eles defenderiam sua religião com a própria vida. Hesitou em começar uma guerra contra o povo inocente, que, quando cruelmente atacado, humilhara tantas vezes os mais orgulhosos capitães da Saboia. Mas conhecia, por outro lado, também o tremendo poder de Luís na Europa e a grande força de seus exércitos. O duque passou por alto aquela primeira mensagem de Luís, na esperança que isso fosse esquecido. O rei francês, porém, enviou outra mensagem, insistindo em linguagem ainda mais forte para que fosse exigido dos valdenses entrarem na igreja romana. Desta vez, o duque mandou uma resposta que não satisfez ao rei francês. Prometeu apenas investigar a questão e ver o que poderia ser feito. Pela terceira vez, o embaixador de França apareceu perante o duque, dando-lhe uma mensagem ainda mais incisiva. Seu senhor, o altíssimo e poderoso rei de França, chegara quase ao fim de sua paciência com Saboia. Se o duque não achava que podia limpar os vales da heresia, então o rei da França mandaria um exército e fá-lo-ia por si mesmo. Caso o rei não recebesse resposta favorável do duque, os exércitos franceses haviam de atravessar imediatamente a fronteira, reduzir os valdenses à submissão, enxergando em seguida os vales à França, anexando em seguida os vales à França. Esta última ameaça foi bastante para Vítor Amadeu. A perspectiva de perder os vales e ver o poder francês estabelecido do lado de cá dos Alpes atemorizou-o. Mandou dizer a Luís XIV que executaria os seus desejos. Ao mesmo tempo, Luís prometeu ajudar provendo um grande exército para cooperar com o do duque nessa companhia. Um dos mais poderosos exércitos franceses pôs-se em marcha para a fronteira, para ali aguardar a mensagem do duque de Saboia, que era tempo de marchar contra os hereges.